Olá, eu me chamo Cleide Couto, eu sou mentora especialista em desenvolvimento de carreira com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas nas empresas, as quais atuei e mais de 1.200 horas de atendimento. Já atendi ou atendo ainda grandes empresas como Gerdau, Grupo Peribianchi, Votorantim, Cervejaria Teresópolis, Bottcher Brasil. E nesse canal compartilho minha ampla experiência em ajudar você e sua empresa a despontar, florescer e crescer. Voltamos aqui novamente ao nosso segundo episódio, onde a gente vai dar continuidade ao que nós falamos antes. O que cerveja tem a ver com tudo isso? O que cerveja tem a ver com mudança de vida? O que cerveja tem a ver com ressignificar? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como as coisas vão acontecendo na nossa vida e como a gente encara tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente pode encarar de N formas diferentes. Algumas pessoas encaram alguns processos na vida que são processos desafiadores, como algo que me congela, não deixa eu evoluir. Outras pessoas olham para esse processo que está acontecendo e falam, era necessário. Aqui tem uma virada de chave na minha vida. Então, primeiro ponto aqui é como a gente olha, Quais são os desafios que nós temos ao passar, às vezes, por alguns processos desafiadores e como eu, de novo, sou resiliente e sigo o meu caminho. Então, um pouquinho sobre o que eu vou falar aqui sobre resiliência, um pouco da história da garota, do vídeo anterior que vocês ouviram, também está no meu livro, Resiliência. Lá conta um pouquinho sobre como foi essa minha trajetória de vida, como foi vários insights que eu tive no meu capítulo no livro Resiliência. Quem tiver curiosidade, também dá para se encontrar lá algumas informações. Então, entendendo dentro desse processo todo que vocês já viram no primeiro episódio, entendendo que eu precisava ressignificar algumas coisas na minha vida, eu busquei fazer algumas mudanças, trazer mais leveza para a minha vida. Foi assim? Lógico que não. Passei por um certo processo, ressignificando tudo isso, perdendo todo aquele medo, que os processos anteriores me trouxeram, mas uma certeza estava muito evidente. Algumas mudanças precisam ser tomadas. Conhecimento eu preciso adquirir sobre tudo isso que ocorreu. E foi em relação a essas reflexões que eu busquei, fui buscando novas oportunidades, fui fazer um curso sobre um tema que na época eu achava muito interessante, a cerveja. Tinha muitas curiosidades sobre isso, como fazer cerveja, como que alguns ingredientes, basicamente 4 ingredientes, se transformam em um líquido tão interessante. E aí eu fui buscar informação, fui me aperfeiçoar. Sempre fui muito curiosa e sempre busquei muito conhecimento. Essa é uma das grandes chaves para a gente se desenvolver. Não deixe o seu meio, o mundo, o seu serviço te sugar a ponto de não abrir o seu olhar para novos horizontes. A gente precisa sempre estar olhando além. É isso que nos valorizam dentro de uma empresa. É isso que a empresa valoriza nas pessoas. Não é você entrar lá e ficar simplesmente acomodado, é você ampliar o seu olhar e estar buscando sempre novos conhecimentos que sejam de preferência voltados, pautados para o negócio onde você está inserido. Mas aqui eu estava fazendo uma mudança. Eu queria trazer alguns hobbies para a minha vida que fossem significativos. E eu fui buscar um curso que era um hobby para a minha vida. E nesse curso que eu fui buscar, lá eu tive uma oportunidade. Uma pessoa que eu conheci no curso, uma pessoa que se transformou em uma amiga depois, me trouxe uma oportunidade de uma cervejaria. Estava me formando como sommelier de cervejas. Até então era um hobby, porque eu elenquei alguns pontos na minha vida de coisas que eu faria. E uma delas estava escrito lá que eu faria uma cerveja na minha vida. Esse era um processo. Eu queria fazer uma cerveja para entender como funcionava esse processo. Assim como eu coloquei vários outros processos, fazer uma pós-graduação,
né, trocar o ramo de trabalho que eu atuava, ter mais leveza na minha vida. Fiz uma relação de coisas que eu queria mudar na minha vida. E fazendo esse curso eu tive a oportunidade de trabalhar em uma cervejaria. Fui para a cervejaria Teresópolis, onde aprendi muita coisa, né? Era um ramo totalmente diferente, imagina, de auditora a primeiro coordenadora de trade marketing, depois gerente de trade marketing, né? Então imagina a mudança radical de vida. Tive oportunidades por pessoas sensacionais que me apoiaram nesse projeto, contando sobre a minha vida, as mudanças que eu queria fazer para a minha vida. As pessoas me deram oportunidades. Tive ali vários novos mentores, né? Pessoas que acreditavam no meu potencial, porque eu transmitia que eu queria me desenvolver e queria crescer. Então é importante isso. As pessoas confiam naquilo que você confia antes. Não adianta querer que as pessoas confiem que você vai crescer, que você vai se desenvolver, se você não confia primeiro em você. E nessa história de crescer e se desenvolver, tá? Eu sou aquilo, as pessoas veem aquilo em mim que eu já acredito que sou. Seja um gestor numa empresa, seja um gerente, seja um CEO numa empresa. A empresa só vai te dar oportunidade se você acredita que você já é aquilo. Então, para você acreditar que você já é, você precisa estudar, você precisa se desenvolver para que você tenha confiança, ok? Então, fui para a cervejaria, comecei a atuar nessa cervejaria e fui me desenvolvendo lá dentro, assim como na maioria das empresas que eu entrei e atuei. Nesse processo, eu comecei vendo que eu conseguia ir além, que eu conseguia engajar pessoas, que eu conseguia treinar, né? Treinei pessoas, dei treinamento no Brasil inteiro, tive um público de quase 400 pessoas em um dos treinamentos que eu dei. Então, a partir dali eu fui vendo que dava para eu me inteirar, dava para eu me conectar com as pessoas. E a partir daí eu fui começando a criar um embrião de eu posso ter uma empresa. E eu posso ajudar outras pessoas a pensarem, se desenvolverem e acreditarem nelas também. Porque aí entram alguns pontos interessantes. Quais são os sabotadores que eu desenvolvo na minha vida? Aquelas crenças que às vezes não me deixam ir para o próximo passo, crescer e desenvolver. E essas crenças às vezes estão ligadas muito à nossa infância. Como a gente ouviu muitas informações, você é capaz, você não é capaz, você é inteligente, você é burrinho, né? Muitas coisas que a gente vai vendo quando a gente é criança, e isso tudo vai entrando no nosso inconsciente e vai ficando gravado lá. E se a gente não consegue trabalhar isso em um devido momento na nossa vida, esse processo todinho nos atrapalha de evoluir lá na frente. O que eu ouvi lá nos meus 3, 4, 5, 6 anos de idade atrapalha quando eu estou com meus 20, 22, 25, 30, 40 anos de idade. Então é importante a gente entender que às vezes alguns processos a gente consegue, né, ultrapassá-los, superá-los sozinho. Em outros processos não, a gente precisa de ajuda. Eu também tive ajuda, muitas vezes, senão eu não chegaria até aqui. E você, precisa de ajuda? Já parou para refletir sobre isso? Já buscou? Às vezes a gente está investindo em coisas supérfluas, mas a gente não está investindo no nosso maior bem, que somos nós. A partir desse investimento na gente, tudo se transforma. A nossa vida, a nossa carreira, a nossa família. Mas a gente precisa ter essa consciência de que eu preciso sim, eu preciso olhar para mim. Eu uso muito uma frase interessante que eu vou fechar aqui com vocês, que é, para quem já andou de avião, quando você está lá, nas primeiras informações antes do avião, né, decolar, vem uma informação da aeromoça. E a aeromoça fala o seguinte: se tiver despressurização, algo no avião acontecer, máscaras cairão à sua frente. Coloque a máscara primeiro em você. Depois você coloca na pessoa que está do seu lado, mesmo que seja uma criança. Por quê? Porque se você não estiver preparado, se você não estiver respirando, se você não estiver bem, como que você vai ajudar quem está do seu lado?
E isso serve para a sua carreira, isso serve para a sua vida em família, isso serve para a nossa vida no geral. Eu preciso primeiro estar bem, eu preciso olhar para mim e me cuidar. E isso não é egoísmo, como muitos às vezes pensam. Eu estando bem, eu consigo ajudar o meu esposo, eu consigo ajudar a minha empresa, eu consigo ajudar o meu filho. E às vezes eu não tenho noção disso. O quanto eu às vezes estou desregulado e eu estou desregulando todo o meio ao meu redor. Os meus funcionários numa empresa, a minha família, os meus filhos. Fica essa reflexão para a gente fechar aqui. Você está regulando ou desregulando todas as pessoas que estão ao seu redor? Reflita sobre isso e vem para o nosso próximo episódio.